Vamos observar então uma demonstração do sistema Monitorar online. Para começar, vale lembrar que cada cliente tem o seu website dedicado, sendo este seguro, ou seja, só acessam os dados usuários autorizados, digitando usuário e senha. Aí então o usuário passa a ter acesso à interface gráfica, por onde ele pode obter dados sob a forma de gráficos, mostradores instantâneos e planilha Excel. Então, vamos começar aqui com a interface de escolha de data, mês. Observem que eu tenho todos os meses e anos desde que o sistema foi implantado no cliente, faixa horária do meu interesse, grandeza monitorada. No caso aqui, como exemplo, nós temos temperatura, umidade relativa do ar e teor de CO2. Vamos deixar então a temperatura. Eu tenho os ambientes monitorados e ainda eu posso escolher os sensores que eu tenho nos ambientes. Então, com esta seleção, eu mando gerar um gráfico e eu vou obter como resultado desta seleção os gráficos que expressam a variação da temperatura nos ambientes monitorados em função do tempo. Observem que eu tenho 4 sensores, um par de sensores por sala, e, portanto, eu devo ter como resultado 4 curvas, neste caso. Observem que interessante, como eu estou aqui usando como exemplo salas de aula monitoradas, eu sei que nessas salas de aula, tipicamente, eu tenho aulas das 13 às 16h30. Então, observem que eu tenho, com o acréscimo de carga térmica gerado por alunos e computadores, das 13 às 16h30, uma oscilação de temperatura bastante significativa. E vejam, mais interessante ainda aqui, por volta das 15h30, é o intervalo entre aulas. Eu tenho uma queda da temperatura em determinado local da sala e isso expressa, de fato, a transição, a saída de alunos com a entrada de alunos, ou seja, eu tenho uma variação da carga térmica exatamente nesse horário. Eu observo ainda, em função da característica desses ambientes, eu sei que às 8 horas os sistemas de climatização entram em ação e às 18 horas eles são desligados. Então, observem que também nestes horários eu tenho comportamentos bem característicos das curvas de temperatura. Eu poderia, vale lembrar, estar analisando aqui outras variáveis, outros ambientes, né? Vamos então agora escolher a variação de umidade relativa do ar para os sensores, apenas o sensor 1, por exemplo, nos dois ambientes, nesse mesmo dia e faixa horária. Vamos observar o que aconteceu, como foi a variação da umidade relativa do ar dentro desses parâmetros que eu forneci. Então, eu observo aqui a variação da umidade relativa do ar. Eu tenho apenas duas curvas, porque eu selecionei apenas 2 sensores, um por sala, né? Eu tenho aqui embaixo a minha legendinha, né? O sensor da curva marrom é o sensor 1 da sala 17 e o sensor da curva azul é o sensor 1 da sala 23. Agora aqui eu observo, faço uma outra seleção, finalmente do teor de CO2. Eu vou escolher novamente os 4 sensores das duas salas. Vamos observar a variação do teor de CO2 em função do tempo. O teor de CO2 é interessante porque ele está diretamente associado à presença de pessoas. Então, a gente pode observar um comportamento bem característico durante o período de aulas. Vejam aqui, das 13 às 16h30 e às 15h30, onde eu tenho uma queda no teor de CO2 em função da saída de alunos até a entrada dos novos alunos para a segunda aula. E eu tenho aqui uma elevação do teor de CO2 a partir das 13h30 e uma queda a partir das 16h30, né? Mais acentuado ainda a partir das 17 horas.
Eu tenho uma outra funcionalidade interessante no sistema, que é esse ícone Dados Agora. Por aqui, eu tenho mostradores que me apresentam a última leitura das variáveis nos ambientes monitorados ou a leitura instantânea. Essas leituras são do dia de hoje. E aí eu tenho aqui, então, a temperatura da sala 1723, a umidade relativa e o teor de CO2. Esses mostradores são interessantes para os gestores dos ambientes monitorados, porque se eu tenho uma demanda vinda do ambiente, por exemplo, alguém se queixando ou de temperatura elevada ou muito baixa, ou de ar muito pesado, ou muito úmido, ambiente muito úmido ou muito seco, né? O gestor pode, por meio dessa tela, dar uma conferida rápida se está de fato havendo alguma anomalia na variável correspondente à queixa e tomar ou não alguma providência também de forma rápida, até mesmo justificar de forma embasada a sua ação. Eu poderia inclusive ter outro tipo de mostrador. Aqui a gente usou um mostrador analógico, eu poderia ter um mostrador digital, enfim. Isso é perfeitamente customizável, assim como outras funcionalidades do sistema. Voltando à área de dados, eu tenho também uma outra funcionalidade, que é o download de uma planilha Excel na faixa horária da minha escolha. Então eu vou mostrar agora essa planilha. Ela vai apresentar todas as leituras, que no caso aí do ambiente em questão são feitas a cada 30 segundos, em função de todas as variáveis dos dois ambientes, em todo o tempo que eu defini. Então vejam aqui que interessante, fazendo o download da planilha. Eu vou abrir esta planilha a partir do Microsoft Excel. E a partir do momento que eu estou no Microsoft Excel, eu tenho acesso às suas funcionalidades e, portanto, eu posso gerar gráficos de tendência, médias de cada variável ou de todas as variáveis em um ou mais ambientes ou só relativo a algum sensor. Eu posso verificar conformidade ao longo do tempo no meu ambiente com normas, com resoluções, enfim, comparo com set points, enfim. Eu posso fazer outro tipo de análise que o sistema direto não está me permitindo, mas que a geração da planilha, o download da planilha me permite, tá? Então, fechando o Excel, eu volto aqui para a parte de dados, né? E essas são algumas das funcionalidades implantadas no sistema atualmente. Lembrando que o sistema é customizável, extremamente customizável. Eu poderia ter gráficos com sobreposição de variáveis, eu poderia ter cálculo direto de médias ou tendências, máxima, mínima de variáveis, eu poderia ter outros tipos de mostradores, enfim. O sistema é passível de customização de acordo com as necessidades, expectativas e possibilidades de cada cliente. O mais importante é observar que a interface implantada no sistema Monitorar é extremamente simples e intuitiva.